Oi, tudo bem? Você vai assistir a seguir a mensagem ministrada na celebração da vitória desta quarta-feira. Então, irmãos, que nem no começo eu disse que tantas coisas acontecem no nosso dia a dia, né, na semana, e parece que querem impedir a gente de estar envolvido com a obra do Senhor, mas o Senhor sempre tem dado vitória, né? E logo que o irmão foi fazer a abertura, ele pegou o livro de Hebreus, e ele foi discorrendo o livro de Hebreus, e eu acho que os irmãos nem fecharam ainda, né? Ou já fecharam. Ou pode abrir no mesmo lugar, só que no versículo 11, no capítulo 11, e começando um tema, né? Um novo tema do mês, firme esperança. E também, irmão, da mesma forma que o irmão meditando o irmão Salvador meditando nesse tema, Deus começou a colocar no meu coração que essa firme esperança, ela é o fruto da fé. E a fé, irmãos, ela é fruto desse encontro que a gente tem com Jesus. A fé é fruto de um novo nascimento, né? Tem tanta coisa que a gente tem esperança que aconteça, né? A gente tem esperança muitas vezes que não aconteça mais do Cantareira ficar do jeito que ficou esses dias, o reservatório. Muitos têm esperança que aquele acidente que aconteceu lá na cidade de Mariana, aquele lugar volte a ser como era antes. Temos essa esperança. Eu tenho esperança. Eu vi quantas coisas aconteceram naquele lugar, né? Assistindo os jornais. E temos esperança, irmãos, que o nosso governo, né, do jeito que está, temos esperança que ele mude. Temos esperança de que o desemprego venha diminuir. Temos esperança que o combustível venha baixar, o feijão, né? Que hoje, qualquer conversa que você chega, tudo está falando de feijão hoje em dia. Temos esperança disso tudo. Mas esse texto que eu li, ele fala sobre uma esperança de algo que a gente não pode apalpar, de algo que não se comprova cientificamente. É algo espiritual. Essa tem que ser a firme esperança do cristão. A gente crê que muitas coisas podem acontecer, mas mesmo que isso não aconteça, a minha firme esperança tem que ser das coisas que eu não vejo. E essas coisas só Deus pode oferecer. É só Deus que oferece. E um exemplo, irmãos, de uma pessoa, sabe, que eu creio que seja muito útil para essa noite, é o exemplo de um homem chamado Nicodemos. Ele é um exemplo, sabe? Pelo menos para mim foi e tem sido um exemplo de uma pessoa que não conseguiu, sabe, absorver isso que Jesus tinha para a vida dele, né? Abra lá em João 3:1. Eu desde o começo da minha conversão, eu tenho observado muitas pregações, né, a respeito de Nicodemos, sabe? E hoje Deus deu a graça de estar falando também sobre Nicodemos. Quem sabe não vou falar muitas boas coisas dele, mas vou falar de Nicodemos. Amém? E aqui no versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Irmãos, o texto já diz que Nicodemos era um fariseu, né? Ele procurava observar a lei, Torá, né? Ele tinha uma posição ali na sociedade. Ele, quer dizer, na parte religiosa, ele estava bem, porque ele conhecia a lei, então ele se sentia bem com Deus, né? Ele não tinha do que se queixar. E os fariseus, eles exerciam uma certa influência sobre o povo também. Então, quer dizer, ele estava bem, não tinha nada que incomodasse. Ele falou: com Deus eu estou bem, na sociedade eu estou bem, creio e faço o que eu gosto. Ele era como Paulo. Imagine só se ele fizesse um par com Paulo, imagine só como é que seria, né? Ele era conhecedor. Eu acho que os dois iam jogar até no Barcelona, os dois, se estivessem juntos. Mas porque ele conhecia a palavra de Deus, da mesma forma que Paulo, né? E alguns pregadores que eu ouvi falando de Nicodemos, eles diziam que Nicodemos, ele deixou para ir à noite, né? Aqui diz que ele foi à noite falar com Jesus. Alguns pregadores acabam dizendo que ele não queria ser visto pelas pessoas. Ele não queria que as pessoas vissem ele ali conversando com Jesus, né? Mas por que ele foi? Porque nessa posição que Nicodemos vivia, essa posição confortável, né, perante a sociedade, perante Deus, ele estava bem, estava tranquilo para ele. Só que de repente aparece um alguém, né, pregando aquilo que ele julgava conhecer, começa a pregar aquilo ali, só que de uma forma totalmente diferente dele, totalmente diferente do que ele conhecia, totalmente diferente do que ele tinha vivido até aquele momento. Esse alguém chega, começa a ensinar as pessoas, ensinar aqueles mandamentos, ensinando tudo aquilo ali, mas de uma forma totalmente diferente, porque ele não só ensinava, ele também estava vivendo aquilo ali. Ele procurava viver aquilo que ele ensinava. Ele não fazia que nem aqui os fariseus. Ele procurava viver aquilo ali. E ele não só vivia, ele dava exemplo. E aquilo que ele ensinava, ele dava um jeito de dar vida àquilo ali. Ele não só ensinava e não só vivia, ele também dava vida àquilo ali. Porque a palavra diz que sinais e milagres aconteciam quando Jesus começava a ensinar as pessoas ali. E tem mais, as pessoas começavam a ouvir aquilo ali, aquele ensinamento que Nicodemos sabia, e as pessoas começavam a ouvir através de Jesus, e começavam a mudar de vida. Havia alegria naquelas pessoas. Nicodemos ficou incomodado, falou: não, peraí, esse homem está falando daquilo que eu sei, mas por que nas pessoas gera alguma coisa? E em mim não gerou nada, não aconteceu nada. Aquilo ali começou a incomodar Nicodemos. Como eu disse, alguns pregadores dizem que ele foi à noite para não ser visto. Alguns dizem que Nicodemos foi à noite porque ele não conseguia dormir. Nicodemos já não conseguia dormir, porque aquilo ali começou a incomodar. Mas peraí, o que esse homem está ensinando, que está mudando a vida das pessoas? O que está gerando essa firme esperança nas pessoas? O que é isso que eu não conheço? No meu ponto de vista, eu creio que Nicodemos, ele foi à noite porque ele deixou como a última tarefa do dia. A última tarefa do dia. E quando ele chega, licença, e quando ele chega até Jesus, ele de uma forma, parece que ele quer endossar aquele momento, né? Ele chega elogiando, ele chega esclarecendo as coisas, né? Mas Jesus vai bem no ponto. Jesus é bem claro, bem objetivo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Vou dizer algo aqui, eu acho que o presbítero Denilson
pode confirmar. Dizem, né, eu não sei, não servi o quartel, mas diz que quando o sentinela estava em algum ponto, né, diz que se chegasse uma pessoa ali naquele momento ali e fosse entrando ali sem se identificar, né, diz que o sentinela perguntava quem era, dava um tiro para cima. E se caso a pessoa ainda continuasse indo para frente, e ele perguntasse, aí o tiro era na pessoa, né? Jesus, ele fez totalmente ao contrário. Quando Nicodemos chegou, ele já deu logo 2 tiros em Nicodemos. Já deu um no peito e um na cabeça de Nicodemos. Aí depois ele foi lá perguntar, e aí, quem que é você? Quer dizer, começou a conversa ao contrário, já pegou do fim para diante. E esses 2 tiros, irmão, eu creio que um acertou o peito e a cabeça, porque o alvo de Jesus é o nosso coração e a nossa mente. Foi dessa forma que aconteceu. E Nicodemos insiste nisso, né? Nicodemos fala que, como é que pode ser isso? Como é que pode um homem nascer de novo? No 4 ele diz, e disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso não entrava na cabeça de Nicodemos. Nicodemos não entendia isso que Jesus estava querendo dizer para ele. E Jesus começa até a dar exemplo das coisas para Nicodemos, para ele tentar entender. Jesus fala muitas coisas, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aqui Jesus fala sobre o vento, né? Porque nós não vemos o vento, nós vemos o resultado do vento. Você não enxerga o vento. Então Jesus deixa claro para Nicodemos que é algo espiritual. Não é algo que você possa ver, algo que você possa tocar. No que a gente leu no começo, que a nossa fé, a nossa esperança é em coisas que a gente não vê, em coisas que a gente não pode pegar, coisas que não se comprova cientificamente, não tem como provar. Como é que eu vou provar a sua fé? Não tem como, isso é algo que está aqui dentro. Não tem como você provar isso. E Nicodemos não entendia, e Jesus gastou um certo tempo. Primeiro ele deu os tiros, depois ele foi explicar para Nicodemos, né? Mas explicou. E mesmo assim Nicodemos ainda insistia em perguntar. E Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Depois de uma série de explicação, isso ainda não tinha entrado dentro no coração de Nicodemos, né? Mas um pouquinho para frente, no capítulo 7, 50, a gente vê alguma coisa ainda mais sobre Nicodemos, né, que diz, aqui vejo uma suposta defesa, né, a Jesus, ou uma suposta defesa àquilo que Jesus ensinava, que ele diz aqui, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que fazes? Mas será que ele já não tinha ouvido Jesus? Ele poderia ter se levantado ali e falado, não, eu conheço ele, eu tenho ouvido, eu sei o que ele faz, eu ouvi os seus ensinamentos. Mas não, Nicodemos não fez nada, foi uma suposta defesa, no meu ponto de vista, né? E a última aparição desse Nicodemos se encontra no 19:38. E aqui diz no 38, no 19:38 diz, depois disso José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto.
Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, sepultaram Jesus. O único resultado que teve na vida de Nicodemos foi esse: participar do sepultamento de Jesus. A única coisa que aqui diz que Nicodemos fez foi ajudar a sepultar Jesus. Essa foi a última aparição que eu achei aqui de Nicodemos aqui nesse trecho. Quem sabe Nicodemos, ele estava sepultando Jesus dentro do seu próprio coração. Quem sabe ele estava ali enterrando de vez a presença de Jesus na vida dele, né? Quem sabe aquilo ali foi o último contato de Nicodemos ali com Jesus. Eu não sei, o texto não leva mais adiante. Irmãos, quem sabe ele perdeu uma grande oportunidade de Jesus dar algo novo para ele, de Jesus acrescentar algo na vida dele, algo diferente, uma firme esperança na vida de Nicodemos, que mesmo que quando Jesus não estivesse ali mais presente, aquilo que Jesus colocasse no coração dele poderia guiar ele a uma vida eterna. Jesus queria colocar isso no coração de Nicodemos. Jesus queria tirar aquela aparência que Nicodemos tinha de um cordeiro, mas Jesus queria dar a Nicodemos um coração de ovelha, sabe, um coração arrependido, um coração nascido de novo, um coração, sabe, cheio de esperança. Era isso que Jesus queria dar para Nicodemos através daquele encontro que eles tiveram. Não sei, a Bíblia diz que naquele texto, no trechinho que a gente leu, a conversa de Jesus e Nicodemos se encerra, Jesus vai para outro lugar. Era isso que Jesus queria fazer na vida de Nicodemos naquele momento. Mas Nicodemos, aquele encontro não gerou nada na vida de Nicodemos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é cheia desses encontros. É comum esses encontros com Jesus. Se você desfolhar todo o Novo Testamento, você vê vários encontros de pessoas com Jesus em várias situações. Mas para cada encontro há uma diferença. Na vida de Nicodemos não gerou nada, mas na vida de outros, a vida desses foram transformadas. Há consequências diferentes dos encontros com Jesus. Eu queria falar sobre uma pessoa que teve um encontro com Jesus e a vida dessa pessoa foi transformada de uma forma tremenda. Abra lá em Lucas 8, 2. Amém? E aqui no 8, começar do 1, aqui diz assim, ó: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 espíritos. Eu queria falar um pouco sobre essa Maria Madalena. Ela também, irmãos, ela teve um encontro com Jesus. Aqui diz que dela saíram 7 espíritos. Saíram sim os 7 espíritos, mas entrou um espírito dentro dela, o Espírito Santo de Deus. A vida dela foi transformada nesse encontro que ela teve com Jesus. A vida dela mudou completamente. Muitos dizem que a mulher mais ativa no ministério de Jesus ali foi Maria Madalena. Ela sempre estava presente em todas as situações. Ela sempre estava ali, ajudando, fazendo. Por quê? Porque
houve uma mudança dentro dessa mulher. Ela aproveitou a oportunidade que Nicodemos não tinha aproveitado. Jesus colocou algo dentro dela que transformou a vida daquela mulher, que deu conversão àquela mulher, que deu um novo nascimento àquela mulher. Era isso que Jesus queria fazer na vida de Nicodemos. Era isso que Jesus estava querendo fazer na vida de Nicodemos. E quando há um genuíno encontro com Jesus, irmãos, quando há um genuíno encontro mesmo, que a nossa vida é transformada, isso gera consequência. Isso gera consequência. A própria palavra diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Há uma consequência desse encontro. Abra em Lucas 24. Amém? Quando Nicodemos, irmãos, ele foi até aquele lugar ali ajudar a sepultar Jesus, por que a gente não viu mais algumas coisas sobre ele? Porque ele não tinha direção mais, ele não tinha uma firme esperança mais de encontrar Jesus. Jesus parou ali, certo? Mas Maria, essa Maria Madalena, diz aqui no 24, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levar as especiarias que tinham preparado. Se você vê lá em Mateus 28, Mateus 28 mesmo, você vê o nome dessa Maria Madalena. Essa daqui é Maria Madalena, que vai até o sepulcro de Jesus. É ela que está lá, e aqui diz, o primeiro dia da semana, muito de madrugada, Nicodemos deixou para ir à noite, teve isso como o último compromisso do dia, a última tarefa do dia. Essa mulher aqui, ela teve como o primeiro compromisso do dia. Isso foi gerado por causa desse encontro com Jesus, por causa desse novo nascimento que ela teve ali naquele momento, certo? E o texto diz, irmãos, que ela foi ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Se ela levou as especiarias, ela tinha esperança no coração dela. Jesus gerou uma esperança no coração dela. Jesus colocou essa esperança no coração dela. Mas aqui diz que ela levou as especiarias. Para que eram usadas as especiarias? Era para ungir o corpo. Era um cadáver que ela levou aquilo ali. Aquilo que Jesus colocou no coração dela, independente da forma que ela ia encontrar Jesus, ela foi guiada até Jesus. Aquilo que Jesus colocou no coração dela naquele encontro, independente da situação, ela foi guiada até Jesus. Mesmo sabendo que poderia encontrar Jesus morto ali, ela levou as especiarias. Isso indica que ela, vai que ele esteja lá mesmo. Levou as especiarias. Levou. Poderia sim estar no coração dela que Jesus estivesse morto ali. Ia mudar completamente a história. O Novo Testamento ia mudar completamente. Ia ser completamente transformada a nossa história, irmão, se Jesus tivesse morto mesmo, né? E ela poderia até ter encontrado Jesus ali. Mas veja em Marcos 16 o que diz. Em Lucas, irmãos, diz que ela levou as especiarias ali, quem sabe encontrando Jesus morto, né? Mas aqui, já no 16, em Marcos 16, 3, diz assim, ó, e dizia umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Quem sabe, Marcos teve
outra visão da situação, quem sabe Maria, ela tinha no coração que Jesus estava vivo. Ele pode até não estar morto, eu acho que ele está vivo. Mas aqui diz que ela foi preocupada com a pedra. Jesus pode estar vivo, mas e a pedra? Quem que vai tirar a pedra do caminho? Porque ela acreditava que poderia ter uma pedra separando ela de Jesus. E ela foi preocupada, falou, quem que vai tirar a pedra? Pode até Jesus estar gritando lá dentro, oh, eu estou vivo. Ela fala assim, eu estou aqui fora. Eu falei, eu estou vivo aqui dentro, eu estou aqui fora. Mas e daí? Quem que ia tirar a pedra? Quem que ia remover essa pedra? Isso poderia ter acontecido também. Mas isso que levou Maria Madalena a levar as especiarias, e no outro evangelho, ela ir, mas preocupada com a pedra, foi a firme esperança que ela adquiriu quando ela aceitou Jesus, quando ela teve um novo nascimento. Isso ainda conduziu ela até Jesus, independente da forma que ela iria encontrar Jesus, e isso continuava conduzindo ela até Jesus. Isso ainda levava ela à presença do Senhor. Nicodemos só ajudou a enterrar Jesus e mais nada. Mas ela não, ela ainda continuava, ela insistia naquilo ali, em encontrar com Jesus. Quem sabe eu vou encontrar um corpo, quem sabe vai ter uma pedra no caminho. Mas em Mateus, irmãos, veja em Mateus 28 o que diz. Amém? Só vou ler um pedacinho aqui eu vou começar do 5, mas veja aqui que diz no 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena. É Maria Madalena. E aqui no 5 diz assim, ó. Vamos continuar lendo tudo, é mais interessante, né? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Irmãos, isso aqui é consequência do encontro com Jesus, mas não só um encontro, é quando você abre o seu coração e deixa Jesus entrar. Foi isso que aconteceu na vida de Maria Madalena. Foi isso que aconteceu. Irmãos, eu quero contar algo para os irmãos para tentar deixar mais claro, né, essa mensagem. Eu creio que os irmãos aqui devem conhecer o salmão, o peixe, né? A gente fala salmão, a turma pensa que é o Salmo 119, né? Não, salmão é um peixe, né? E eu estava ouvindo sobre esse peixe. Diz que esse peixe, irmãos, ele nasce em águas rasas, né? Águas calmas, lugar de pedras, né? Diz que o salmão, ele nasce ali naquele lugar ali. E conforme ele vai se desenvolvendo, ele começa a descer o rio. Ele começa uma jornada, né, para o mar. E ele vai se desenvolvendo, ele vai descendo. E quando ele chega no mar, há uma transformação na vida desse peixe, no organismo desse peixe. Ele deixa de ser um peixe de água doce e passa a ser um peixe de água salgada. Quer dizer, o organismo dele começa a eliminar o sal da água, para ele poder sobreviver. E diz que do ponto que ele nasce até a área de alimentação no mar, diz que gera em torno de 5.500 quilômetros. É bem longe, não é? E quando ele chega à idade
já adulta, ele começa uma jornada de volta. Imagine só, um peixe na imensidão do mar, né? E visibilidade quase zero, um emaranhado de rios que existe, obstáculos que ele vai encontrar pelo caminho, porque para descer, como diz a turma, na descida qualquer santo ajuda, né? Na subida que é difícil. E diz que ele vai indo, superando todos os obstáculos, até chegar exatamente no lugar que ele nasceu. Ele volta tudo de novo até o lugar que ele nasceu. E em 1940, já havia várias pesquisas, né, sobre a vida desse peixe. E esses homens, eles acreditavam que esse sentido de localização que havia nesse peixe, nascia já com ele, nascia dentro dele, já fazia parte do organismo dele, já era a genética dele mesmo, dele nascer nesse ponto, ir para o mar e voltar para esse ponto de novo. Eles acreditavam mesmo, piamente, que isso daí fazia parte já da vida do salmão. E dessa forma eles acreditaram por muito tempo que o salmão já nascia com isso já. Ele nasce em tal lugar, ele vai para o mar, ele volta, porque isso faz parte já da vida dele. Mas há muito tempo atrás eu vi uma reportagem, né, na televisão. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu lembrei do salmão. Lembrei dele e falei, não, eu vou procurar alguma coisa sobre ele. E pela graça de Deus eu acabei encontrando a reportagem por escrito que eu tinha assistido na televisão. E eu vou ler para os irmãos esse texto. É sobre a vida de um salmão. E aqui diz, um salmão prateado, de 1 ano foi libertado do viveiro de uma fazenda na Califórnia. Passado 1 ano, regressou do mar, subiu por um rio, em seguida continuou por outro e arrastou-se pelo leito quase seco de um ribeiro, prosseguiu ao longo de uma galeria de esgoto, sob uma estrada, atravessou um esgoto para drenagem de água de chuva, segunda galeria de escoamento, subiu uma conduta de água de 24 metros, conseguiu esgueirar-se por um cano vertical de 10 centímetros, com um cotovelo em ângulo reto, arrancou o tampão que cobria a boca do cano, saltou uma rede de arame quase intransponível e caiu, exausto, no velho tanque onde se criara. Imagine só o caminho que esse salmão fez. E por causa desse acontecimento, os cientistas daquela época descobriram que aquele senso de direção que havia no salmão não nascia com ele, não era parte dele. Isso era adquirido depois que ele nascia, porque se fosse, ele voltava junto com os outros salmões para aquele rio. Não, esse salmão, ele voltou no lugar que ele nasceu. Ele atravessou tudo isso para chegar no ponto que ele nasceu, porque ele precisava, irmãos, sentir o sabor da água. Ele precisava sentir a temperatura da água. Por isso que era acrescentado depois na vida dele, ele tinha que conhecer o lugar. Talvez, irmãos, talvez você, nessa noite, né, você tenha saído da sua casa, quem sabe você pensou assim, for na igreja hoje por um acaso. Deus, ele não faz nada por acaso, sabe? Deus, ele não faz nada que ele não tenha um propósito. Talvez você tenha saído hoje da sua casa, mas
o Jesus que está dentro de você, aquele Jesus que você conheceu há algum tempo atrás, quem sabe ele já esteja sepultado dentro de você. Com várias coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, como foi aqui na abertura, quem sabe Jesus já esteja sepultado dentro de você. Você fala, não está acontecendo mais nada na minha vida. O tempo que eu tenho de caminhada parece que acabou aqui. Não tem acontecido mais nada na minha vida. Talvez você até acredite que Jesus está vivo dentro de você. Talvez você acredite nisso, né? Mas há uma pedra ainda que está dividindo, que está separando você e Jesus. Quem sabe essa pedra não está deixando Jesus mais agir na sua vida. Quem sabe seja isso, né? A palavra diz aqui, irmãos, que Jesus, ele ressuscitou. Sabe por que você veio aqui nessa noite? É porque você teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, irmãos, foi colocado algo dentro de você, como na vida desse peixe. Ele precisava sentir aquela água, ele precisava conviver com aquela água para ter esse sentido de direção. Se você veio aqui nessa noite, é porque você teve um encontro com Jesus. Você sentiu a presença de Jesus. Isso gerou uma esperança em você. Independente da forma, que nem Maria Madalena, independente da forma que você saiu da sua casa achando que ia encontrar Jesus, talvez já morto dentro de você, talvez uma pedra interrompendo, mas a palavra diz que Jesus, ele ressuscitou e ele vai adiante de nós. Da mesma forma que esse peixe era guiado até aquele lugar que ele nasceu para perpetuar a sua espécie, Deus, ele traz você aqui nessa noite, porque ele quer ressuscitar dentro de você aquilo que já foi perdido durante o tempo, irmãos. É isso que Deus quer fazer para você nessa noite. Ele quer ressuscitar essa presença, essa firme esperança, não nas coisas que a gente pode ver, mas essa esperança, irmãos, é algo espiritual, é salvação. Não há tanta esperança nesse mundo aqui mais. Não se pode garantir tudo nesse mundo mais, mas a garantia que você tem, ela vem daquele encontro com Jesus. É uma garantia de salvação, de um mundo melhor. É isso que Deus tem para a gente nessa noite, né? O Peterson, se quiser. Irmãos, Deus tem algo tremendo para você nessa noite, mas depende de você isso daí. Depende de você. Abra lá em Apocalipse 3:20. E aqui diz, irmãos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Essa restauração, irmãos, não depende das coisas que se veem. Essa restauração, ela depende de você abrir a porta do seu coração. Isso depende exclusivamente de você. Se você não teve um encontro com Jesus, essa é a sua oportunidade. Quem sabe você tenha vindo na igreja por vários dias, mas você não teve esse encontro ainda com Jesus. Eu digo para você, não perca essa oportunidade. Se você sente que Jesus já está sepultado dentro de você, também não perca essa oportunidade. Ele quer ser ressuscitado nessa noite. Se você sente que há uma pedra impedindo
o Senhor de te abençoar, essa pedra já foi removida, meu irmão. Mas depende de você. E aqui diz, se você abrir a porta, Ele vai entrar e cear com você. Você tem a oportunidade de abrir seu coração mais uma vez para o Senhor. Foi a firme esperança que te trouxe aqui, independente da forma que você achou que ia encontrar Jesus. A palavra diz que Ele ressuscitou e vai adiante de nós. Abra seu coração nessa noite. Coloca seus problemas. Porque aquilo que nos traz a presença do Senhor não são os nossos acertos. Não é o que eu tenho de bom que me traz ao Senhor. O que me traz a presença de Deus é as minhas necessidades, são os meus pecados, são os meus defeitos, são os meus erros. Isso sempre tem me conduzido até o Senhor. Por isso eu peço para você, irmão, se você tem alguma coisa a colocar na presença do Senhor, venha até aqui à frente. Os pastores vão estar orando por vocês. Se você sentir no seu coração, pode se dirigir aqui à frente do altar. Deus quer fazer algo por você nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida nessa noite. Amém? Fique à vontade para vir até a frente do altar, amém? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, ó Deus, os que estão aqui na Tua casa, Senhor, mas que não tiveram um encontro, Pai, um encontro genuíno com o Senhor, ó Deus. Peço que o Senhor nesta noite, Pai, receba essas vidas, Senhor. Receba, Senhor, esses corações, ó Pai. Dá a cada um deles um novo nascimento, Senhor. Dá a cada um deles, Senhor, ó Deus, uma nova esperança, Pai. Uma firme esperança, Senhor, de ser uma nova criatura, Pai. Eu os coloco na concha das Tuas mãos, ó Pai. Recebe, Senhor, os que Te aceitam, Pai, nesta noite. Coloco também, Senhor, ó Deus, os que já têm Cristo, Pai, sepultado dentro do seu coração, Deus. Que nessa noite o Senhor venha, Pai, trazer, Pai amado, uma restauração, ressuscitar, Senhor, a Tua presença dentro dessas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco essas pessoas na concha das Tuas mãos, Pai. Ressuscita a Tua presença, ó Deus, nesses corações, ó Pai. Restaura essas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também coloco, ó Deus, na Tua presença, esses Pai, que creem que o Senhor está vivo, mas que há uma pedra, Senhor, impedindo, Senhor, ó Deus, que o Senhor realize transformação, que o Senhor realize milagre, que o Senhor realize a cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco esses na Tua presença, Senhor. Remove essa pedra, Senhor, que está dividindo o Teu povo e o Senhor, ó Deus. Remove, Senhor, essas pedras, ó Pai. Restaura, Senhor, a cada um, Senhor, nesta noite, Pai. Restaura essas vidas, Senhor, ó Deus, porque precisamos, ó Pai, de uma firme esperança, Senhor. Restaura o Teu povo, Senhor. Restaura as nossas vidas, ó Pai. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor está vivo e vai adiante de nós. Essa é a nossa esperança, Senhor. Move, Senhor, ó Deus. Move tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, ó Deus, de recebermos, ó Pai, a graça da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, os Teus servos, ó Pai, nessa noite. Abençoa cada um deles, ó Pai. Derrama da Tua graça, Senhor. Manifesta a Tua presença, Senhor. Comprova eles, ó Pai, o quanto o Senhor o amas, ó Pai. Prova eles, Senhor. Se eles querem, Senhor, ó Deus, uma prova disso, eu sei que Tu pode dar, Senhor. Mas essa prova é uma prova no Espírito. É uma prova dentro do coração, não é nada material. É uma alegria que vai brotar dentro do seu coração. Da mesma forma que quando Jesus pregava o Evangelho, é isso que Jesus quer te dar nessa noite, meu amado. Em nome do Senhor Jesus, que você saia dessa noite restaurado, que você saia dessa noite renovado, que você saia dessa noite, meu amado, cristão, que você saia nessa noite com um coração cheio de uma firme esperança. Ó Senhor Jesus, por isso nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te glorificamos pela Tua graça e pela Tua presença, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, acrescentado aos nossos corações, pelo tempo que o Senhor tem nos guiado, pelo tempo que o Senhor tem nos sustentado, Senhor.
Nós te louvamos, ó Pai. Nós te glorificamos, Senhor, a Deus. Oh, maravilhoso Senhor, eu te louvo e te glorifico por esse momento, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Pai amado. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Curve a sua cabeça, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Oh, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aplauda o nome do Senhor. Isso é encerrado em nome de Jesus.